Olá, pessoal! Então, eu, professora Ludmila Cruzoé, sigo com vocês no nosso intensivão preparatório aí para o concurso da Prefeitura de BH. Na sequência da nossa aula anterior, nós vamos continuar com dicas para melhor interpretar ou terços ou enunciados da nossa prova. E não fiquem ansiosos com as regrinhas gramaticais, porque elas estão quase chegando. Nos próximos encontros nós vamos falar das regras gramaticais, tá? Por enquanto, para que a gente possa garantir que essas regras gramaticais serão corretamente empregadas nas questões da prova, nós precisamos dessas dicas aí de palavrinhas, de enunciados que podem fazer toda a diferença, beleza? Então, na tela comigo, vamos trabalhar. Olha lá, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a significação de algumas palavras que podem fazer toda a diferença, então, no enunciado, como eu havia comentado, tá? Nós temos aqui, primeiramente, a palavra semântica, essa eu vou passar bem rapidinho por ela, porque acabou que nós já havíamos falado, foi só para reforçar mesmo, porque ela, de fato, tem aparecido bastante. Semântica, conforme já vimos, é o sentido, é o significado das palavras, beleza? Então, é impossível falar de significação das palavras sem falar em semântica, visto que semântica é justamente essa ideia do sentido, do significado. Agora nós vamos confrontar dois termos, o termo polissemia e o termo ambiguidade. Pessoal, essas duas palavrinhas, polissemia e ambiguidade, então mais uma vez o meu xizinho de versos, né? Você já sabe que eu uso esse xizinho quando eu quero confrontar dois termos. Essas palavras, atenção para o que você está visualizando aí na sua tela, elas não são sinônimas. Esses termos não são sinônimos. Entretanto, pode acontecer, pode, não é? Então, eu disse que pode, não disse que necessariamente vai acontecer, de a polissemia, ela provocar uma ambiguidade. Ou seja, pessoal, como quase tudo em língua portuguesa, isso vai depender do contexto. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que esses dois termos, polissemia e ambiguidade, definitivamente não são sinônimos, mas eles podem estar diretamente relacionados, um pode provocar o outro. Então, vamos falar o que cada um significa, né? Então, na tela mais uma vez, na palavra polissemia, você vai circular aqui para mim a expressão poli. Poli, pessoal, significa muitos, significa vários. Lembra que a gente comentou lá na aula inaugural, quando a gente estava comentando os tópicos do edital? A gente falou de uma palavra polissílaba, que tem várias sílabas, né? Então, poli, muitos, vários. E semia aqui, ó, vem de semântica. Acabamos de ver que semântica é o sentido. Então, polissemia ocorre quando uma palavra ela tem vários sentidos, ela tem vários significados. Como que eu vou saber o significado dela? Exatamente pelo contexto, que é o todo-poderoso da língua portuguesa, né? Então, polissemia. Então, o que é um termo polissêmico? É um termo que tem vários sentidos, vários significados, e o contexto é que vai dizer para mim qual é o sentido específico. Ambiguidade, você vai circular aqui, ó, bi. Bi significa dois. Então, enquanto poli são vários, são muitos, bi, dois. Então, ambiguidade significa duplo sentido. Então, ambiguidade é quando um termo, ele provoca um duplo sentido. Ah, professora, não entendi, para mim deu na mesma. Vamos ver, então, pelos exemplos, para vocês entenderem melhor. Olha lá o nosso primeiro exemplo, pessoal. Preciso costurar a manga desta camisa. Observe que a palavra manga é uma palavra polissêmica. É uma palavra que tem polissemia. Por que manga tem polissemia? Porque a palavra manga, ela tem vários sentidos. Existe manga fruta, existe manga da camisa. Em Minas, o nosso estado, tem uma cidade que se chama Manga. É claro que aí seria escrito com letra maiúscula, né? Mas enfim, eu vou pronunciar igualzinho. Também tem manga no sentido de pasto. O gado está no pasto, o gado está na manga. Então, manga é uma palavra polissêmica, é uma palavra que apresenta polissemia. Porque se eu te perguntar o que significa manga, você vai dizer, bom, tem manga de camisa, tem manga fruta, tem uma cidade que chama manga, tem manga pasto. Então, é uma palavra polissêmica. Entretanto, observem que neste contexto ela não provoca um duplo sentido. Porque nesse contexto você vai puxar uma setinha de manga para costurar e de manga para camisa. O contexto mostrou para mim de que manga que eu estou falando. Costurar a manga desta camisa. Então, não posso falar nesse contexto em uma cidade, em uma fruta, em um pasto. Ficou bem nítido o que estou falando. Então, esse contexto apresenta uma palavra que tem polissemia, mas que não gera um duplo sentido. Fica bem claro para mim qual é o sentido dela no contexto. Beleza? Vamos confrontar com a frase seguinte.
O garoto disse ao pai que sua caneta sumiu. Ah, professora, eu entendi que foi a caneta dele. Beleza? Sua realmente indica posse, não é? Foi a caneta dele. Mas, galera, dele quem? Puxa uma setinha aqui para pai e puxe também uma setinha para garoto. A caneta que sumiu foi a caneta do garoto ou foi a caneta do pai do garoto? Então, agora eu tenho um exemplo clássico de ambiguidade. Eu tenho um duplo sentido aqui. Eu posso interpretar que a caneta do garoto sumiu e o garoto foi lá e contou isso pro pai dele. Ou eu posso interpretar que a caneta do pai do garoto sumiu, o garoto notou isso e foi avisar pro pai dele. Poxa, pai, o senhor perdeu a caneta, não é? Alguma coisa nesse sentido. Então, se tem uma palavrinha na língua que é campeã de ambiguidade, de duplo sentido, é justamente o pronome possessivo. Seu, sua, seus, suas, tá? Então, nesse contexto, eu tenho um duplo sentido. Por isso, bi de dois. Eu tenho duas formas de interpretar. Que a caneta do garoto sumiu e que a caneta do pai do garoto sumiu. Tranquilo? Agora vamos ver o último contexto. Perdi minha carteira. Carteira também é uma palavra que apresenta polissemia. Eu tenho vários sentidos. Existe carteira de habilitação, né, a CNH, que é a carteira de motorista. Existe carteira de trabalho, a CTPS, né, a carteira de trabalho e previdência social. Existe a carteira de identidade, existe a carteira estudantil, existe a carteira onde você se senta nas escolas, nos cursinhos, né, então a carteira escolar e por aí vai. Tem carteira de dinheiro. Então, carteira é uma palavra que tem polissemia. E nesse contexto, ela provocou ambiguidade. Se eu chego do nada, sem um contexto mais detalhado, e digo que eu perdi minha carteira, você pode perguntar assim, nossa, tinha muito dinheiro lá dentro? Você pode pensar na carteira de dinheiro. E falar, não, eu perdi minha carteira de motorista, como que eu vou dirigir? Né? Então percebam que solto, perdi minha carteira, ficou no ar. Agora, se eu falasse, perdi minha carteira, como farei para dirigir? Aí sim, a palavra dirigir iria te ajudar a perceber que de carteira está falando. Então percebam que nós temos na tela um primeiro exemplo com polissemia, aí acrescentem na frente sem ambiguidade, né? Sem ambiguidade, porque ficou bem claro de que manga estou falando. No segundo contexto, eu tenho ambiguidade apenas, né? Sem ter que explorar aqui um duplo sentido, perdão, sem ter que explorar outros sentidos. E na frase última, eu tenho a polissemia e a ambiguidade simultaneamente, né? A palavra tem vários sentidos e o contexto, perdão, e o contexto não deixou bem claro aí de qual sentido estamos falando, tá? Por isso agora nós temos as duas coisas. Então percebam, pessoal, que definitivamente polissemia e ambiguidade não são sinônimos, embora o duplo sentido possa ter sido provocado justamente pelas várias possibilidades de sentido que uma palavra pode ter, tá bom? Então elas não são sinônimas, mas uma coisa pode gerar, uma coisa pode provocar a outra. Então essas palavras têm aparecido bastante nas provas, elas têm tudo a ver com a interpretação, então, semântica, com a interpretação do sentido. Vamos na telinha ver agora na sequência o que mais que a gente tem nesta aula. Vamos falar agora, pessoal, de sinonímia e antonímia. Galera, duas expressões que parecem complicadas para duas coisas super básicas, super simples, que a gente aprende desde criança. Sinonímia nada mais é que o estudo dos sinônimos. E antonímia, que é o estudo dos antônimos, tá? Então, sinonímia, estudo dos sinônimos. Antonímia, estudo dos antônimos. Vamos relembrar então que os sinônimos são palavras que têm basicamente o mesmo significado. Olha lá, bonito e lindo. Então vamos puxar uma setinha para relação de sinonímia. Claro que lindo dá mais destaque, dá mais ênfase, né? Se eu falo que você é lindo, eu destaquei mais do que quando eu falo que você é bonito. Mas de qualquer forma, o sentido foi basicamente o mesmo. Então, entre a palavra bonito e a palavra lindo, existe uma relação de sinonímia. Então, as provas, ao invés de falarem de sinônimo e antônimo, às vezes elas falam em sinônimo e antônimo, mas elas gostam bastante de usar relação de sinonímia, relação de antonímia, é basicamente a mesma coisa, então, de sinônimo e antônimo. Então, entre o par de palavras bonito e lindo, existe uma relação de sinonímia. Em contrapartida, no par de palavras bonito e feio, existe agora uma relação de antonímia. São palavras agora de sentidos opostos, de sentidos contrários. Então, tome nota, sinonímia, basicamente o mesmo sentido, independentemente de a ênfase ter mudado. Antonímia, sentidos opostos, sentidos contrários, beleza? Na sequência agora nós temos paronímia. Pessoal, parou de paronímia, um macetezinho, é você se lembrar de parecido. Cuidado que parecido não é igual, não é? Então, paronímia é o estudo dos parônimos. Então, paronímia é o estudo dos parônimos. E parônimos, pessoal, são então termos
parecidos, tá? Então, o macetezinho é esse. Paro de paronímia, de parônimos, parecidos. Então, olhem esses pares que nós temos aqui na tela. Primeiro par, dispensa e despensa. Observem que são palavras muito próximas, muito parecidas. Parecidas, entretanto, não são iguais. Dispensa, literalmente com I, né? É o ato de dispensar, de liberar. Em cursos presenciais de alunos mais novos, é muito comum escutar, professora, dispensa a gente mais cedo, né? Libera a gente mais cedo. Também podemos falar que ele conseguiu a dispensa do serviço militar, quer dizer, a liberação do serviço militar. Então, dispensa é liberação. Despensa com E, apesar de em Minas, frequentemente, a gente usa o E com somzinho de I, né? E lê como se fosse dispensa, mas enfim, na escrita a gente percebe que há uma diferença. Então, a despensa da residência, por exemplo, então é um local onde a gente costuma armazenar alimentos, algo nesse sentido. Então, a despensa é um compartimento. Nas residências, muito comum que ela fique nas cozinhas, né? Então, mesmo que eu lesse a dispensa da minha cozinha está vazia, mesmo que eu pronunciasse assim, eu tenho que entender que esse é o despensa com E, é uma ideia diferente aí, né? Então, são palavras parecidas, por isso mesmo muita gente confunde. Tráfico e tráfego é outro parzinho aqui de parônimos. Tráfico e tráfego. Então, tráfico é ligado à ilegalidade, né? Então, por exemplo, tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, que infelizmente também temos isso. Então, tráfico é ligado a algo ilegal, é uma transação ilegal. Já o tráfego, né, é ligado ao trânsito. Então, o tráfego na cidade de BH está cada vez mais complicado, quer dizer, o trânsito na cidade de BH está cada vez mais complicado. Então, aqui também um par de parônimos. Então, isso que é paronímia. São termos parecidos e justamente por serem parecidos, muita gente faz confusão na hora de usar. Então, aqui são só exemplos, tá? Vamos agora à homonímia. Você vai circular aqui, ó, homo. Galera, enquanto paro é parecido, homo é igual. Então, homonímia é o estudo dos homônimos. Ou seja, são termos, são palavras que vão ter alguma coisa que vai ser igual. Cuidado, alguma coisa, mas essa coisa não pode ser o sentido. Porque nós já vimos que se o sentido for igual, isso não é homonímia, isso é sinonímia, não se esqueça disso. Então, se o sentido é igual, sinonímia. Se o sentido é oposto, antonímia. Se as palavras são parecidas em alguma coisa, numa letra, numa pronúncia, numa escrita, paronímia. Se alguma coisa da palavra que não seja o sentido for igual, homonímia, tá? Para você se lembrar de que homonímia tem que ser alguma coisa igual, você vai se lembrar de que homo sempre significa igual. É só lembrar dos termos homossexual e heterossexual, que são duas palavras tão usuais hoje em dia, não é? Então, homossexual, o que é o homossexual? Aquela pessoa que gosta de alguém que tem o sexo igual a dela. Então, a pessoa é homem, gosta de homem. A pessoa é mulher, gosta de mulher. Então, ele é homossexual. Homo, igual, gosta do sexo igual ao dele. Heterossexual, hétero já é diferente. Ele gosta do sexo diferente do dele. Então, a pessoa é homem, gosta de mulher. A pessoa é mulher, gosta de homem. Então, todo mundo sabe o que é heterossexual e homossexual hoje em dia, porque são termos muito usuais, né? Então, por esses dois termos, nós vamos nos lembrar de que homo significa igual e hétero significa diferente, beleza? Então, o que são homônimos? O que é uma homonímia? São palavras que apresentam alguma coisa igual. Não é o sentido, porque senão vira sinonímia. O que é igual, então? Vamos lá. Podemos ter os homófonos. Já vimos, então, que homo é igual. E fono, escreve aí para não esquecer que fono é o som. É só lembrar, por exemplo, dos fonoaudiólogos, né? Que são especialistas em sons. Então, se fono é som e homo é igual, quer dizer que os homófonos são aquelas palavras que terão o seu som, sua pronúncia, de maneira idêntica. Olha só, pessoal, nós temos agora um trio, não foi nem um par, um trio de palavras aqui. Como que eu vou ler essa primeira? Seção. Como que eu vou ler a segunda? Seção. E como que eu vou ler a terceira? Seção. Então, observe que eu li de maneira idêntica, o som foi igual, apesar de a escrita ter sido diferente, consequentemente também o sentido ser diferente, né? Mas eu li igualzinho, seção, seção e seção. Então, homófonos é quando o som da palavra for igual. E aqui, para não deixar de mencionar, né, essa primeira aqui, nós temos vários S's, então, o professor
Sérgio Nogueira, aquele professor que participou do quadro Soletrando no Caldeirão do Hulk, ele disse uma vez em uma aula que eu tive a oportunidade de assistir, também uma videoaula dele, que sessão com esse tanto de S é uma reunião de S's, então para facilitar para o aluno lembrar de que sessão com esse tanto de S, essa reunião de S's, essa sessão aí significa então reunião. Então sessão plenária, sessão das 10, então sessão, essa reunião de S's, reunião é a ideia dessa palavra, beleza? Agora lá, ó, sessão com C no começo é fácil, porque você vai se lembrar do verbo ceder. Então, o governo fez a cessão de uma verba, quer dizer que ele cedeu uma verba. E já essa cessão com C cedilha, que também tínhamos no português mais arcaico, um Czinho antes, secção, tá? Essa cessão aí já é de divisão, de repartição. Então, algumas lojas têm a seção de brinquedo, seção de material escolar, seção de música, seção de livros, são divisões, são departamentos, são repartições, beleza? Agora vamos aos homógrafos. Já sabemos que homo igual, grafo vem então de grafia, grafia é escrita. Pessoal, no trio lá de cima, nós vimos palavras escritas diferentemente, né? Uma com 2 S no final, uma com cedilha no final, uma com C no começo, com o mesmo som, com a mesma pronúncia. Então foram homófonos. Homo igual, fono, som. Agora nós vamos ver palavras que, apesar de serem pronunciadas diferentemente, uma hora com som aberto, outra hora com som fechado, elas foram escritas de maneira idêntica. É o caso dessa palavra aqui, que você está vendo assim, e aqui está vendo igualzinho. Mas os parênteses vão nos mostrar que a pronúncia é diferente, ó. Se é um substantivo, eu vou dizer o almoço está servido. É como se tivesse, mas não tem, um acento circunflexo aqui, almoço. Então, se é substantivo, o som fechou. Agora, o verbo almoçar, eu vou dizer, por exemplo, que eu almoço todos os dias ao meio-dia. Então, ali é como se fosse um acento aberto, um acento agudo. Então, percebam que eu escrevi igualzinho. Esse acento não tem, na verdade. Mas a pronúncia, ao saber que era substantivo ou verbo, diferenciou. Então, o que foi igual aqui foi a escrita. Por isso é um homógrafo. Mas a pronúncia vai mudar. Almoço, almoço, né? Beleza? Agora nós temos ainda os chamados homônimos perfeitos. Se existem, então lembrem-se, homo igual, homófono, som é igual, homógrafo, a escrita é igual. O que é um homônimo perfeito, então? Tudo vai ser igual. Lembrando que tudo menos o sentido. A escrita vai ser igual, a pronúncia vai ser igual. Quer ver? Vamos ver lá na telinha, ó. Eles são irmãos. Aqui nós temos o verbo ser, mas eu escrevi são e eu li são. Depois na última, eles são. Agora já é o adjetivo. A característica de ele estar lúcido ou de ele estar saudável, né? E eu li igual a frase de cima. Embaixo eu gosto de São Cristóvão, que é agora o santo, né? Então, eu li do mesmo jeito. Então, observe que agora, independentemente de ser são, do verbo ser, de ser são, de característica, estar são, estar lúcido, estar sadio, e de ser o santo, em todos eu li são, né? A leitura foi igual e a escrita também foi igual. Apesar do nome do santo, a gente coloca maiúsculo por uma questão de respeito, incorpora o nome próprio, mas de qualquer forma, eu li igual e eu escrevi e pode-se dizer que igual. Esses são os homônimos perfeitos. Eu leio igual, eu escrevo igual. Então, eu preciso do contexto para eu saber se é o verbo ser. Se eu pegar do nada, são. Você falou, depende. Pode ser o verbo, eles são. Pode ser o adjetivo, eles são. Pode ser o São Cristóvão, né? E por aí vai. Uma curiosidade. Quando que eu uso são, quando que eu uso santo? Só uma curiosidade mesmo. Se o nome do santo começar por vogal, você usa santo. Santo Antônio. Se começar por consoante, você usa são. São Cristóvão, tá? Então, só uma curiosidade aí. Então, se o santo tem o seu nome iniciado por vogal, você vai chamar de santo. Santo Antônio. Se o nome inicia com consoante, você vai dizer são. Então, São José, São Francisco e por aí vai. Beleza? Tranquilinho? E se for mulher, professora, aí não dá trabalho, não. É tudo santa. Tudo Santa Clara, Santa Bernadette, a santa que for. Então, a gente usa a expressão santa. Vamos lá. Agora, na sequência, pessoal, o que significa esta palavrinha elipse? Cada vez mais cobrada nas provas, cada vez mais frequente nas provas. Gente, elipse é o fenômeno da omissão. Já está até destacado aqui, mas vamos reforçar esse destaque. Elipse é o fenômeno da omissão. Então, você pode entender que um termo que sofre elipse é um termo que está implícito.
Então, olha só, elipse é o fenômeno da omissão, ou seja, ocorre quando um termo fica subentendido, né? Então, subentendido, implícito no enunciado, mas pode ser facilmente identificado através de alguma marca linguística trazida pelo próprio contexto. Então, prestem atenção. O termo que sofre elipse, o termo elíptico, é aquele que está implícito, que está subentendido, mas preste atenção, ele pode ser facilmente identificado através de alguma marca linguística, nós vamos entender melhor o que é isso, trazida pelo próprio contexto. Jamais se esqueça de que quase tudo em português, quem manda é o contexto. Então, às vezes tem uma palavra que não aparece de maneira explícita, mas o contexto me permite percebê-la. Eu tenho alguma marca linguística, alguma expressão da língua, então marca linguística, expressão da língua, termo da língua, que me permite perceber. Nós temos aí na telinha 2 exemplos. Vamos ver o primeiro. Cheguei agora. Veja bem, se eu digo para você, cheguei agora, aí eu te pergunto, quem fez essa ação de chegar? Quem que cheguei? Só pode ser eu, né? Pode ser nós cheguei, tu cheguei, eles cheguei. Não dá, não é, pessoal? Então, quem cheguei? Só pode ser eu. Então, você vai comigo no seu material, onde está cheguei agora, e vai colocar entre parênteses a palavrinha eu. Então, perceba que essa palavra não apareceu explícita. Ela sofreu, então, o fenômeno da elipse. Ela está no contexto, mas ela está de maneira implícita, de maneira subentendida, de maneira elíptica. E como que eu consegui perceber que ela está realmente aí? Como que facilmente eu percebo? Pela própria marca linguística do verbo aqui no caso. Cheguei é um verbo que está conjugado na primeira pessoa do singular. Não pode ser nós cheguei, não pode ser tu cheguei. Então, isso que é a marca linguística. Eu tenho alguma palavra, no caso aqui o verbo, que me permite deduzir que quem cheguei só pode ter sido eu. Então, isso que é o fenômeno da elipse, tá? É quando o termo está omisso, quando ele não apareceu, mas eu consigo percebê-lo. Vamos ver mais um exemplo. Os filhos aprendem com os pais. Os pais com a vida. Veja bem, o que os pais fazem com a vida? Pelo contexto, você vai deduzir que eles aprendem. Então, vamos lá? Os filhos aprendem com os pais aprendem com a vida. Só que esta palavra não apareceu, mas eu tive uma marca linguística lá atrás, no contexto, que me permitiu deduzi-la. Exatamente para evitar repetição, né? Os filhos aprendem com os pais. Para que eu preciso falar que os pais aprendem com a vida? Se eu estou nesse contexto do verbo aprender, então os filhos aprendem com os pais com a vida. Aí, sei lá, eu poderia colocar outras expressões, os alunos com os professores, né? Então, fica implícito que os filhos aprendem com os pais aprendem com a vida, os alunos aprendem com os professores e por aí vai. Então, esse verbo também está elíptico, também está em forma de elipse, mas o contexto me permitiu percebê-lo. Então, lembrem-se de que em português o contexto é o todo-poderoso, né? É ele que vai determinar muita coisa pra gente. Eu tô falando muito de português porque é a minha área, claro, mas não é só em língua portuguesa, não é, pessoal? Em outras áreas, o contexto vai ser fundamental. Então, por exemplo, em direito, às vezes, um diferente contexto histórico faz com que eu seja obrigado a interpretar uma lei de maneira diferente. Então, uma lei criada em um contexto pode ter uma interpretação diferente de uma lei criada em outro contexto. Como o contexto que a prova fez, ele pode ter modificado a lei. Às vezes a pessoa decorou uma lei, leu na prova e falou até igualzinho, e de repente não está igualzinho, uma palavrinha que a prova mudou, né? Então, as provas às vezes são maldosas. Põe a lei lá quase igualzinha está na Constituição, por exemplo. E aí muda uma palavrinha. Mudou o contexto, pode ter sido sofrido. Então, mudou o contexto, mudou a interpretação, mudou a lei, né? Então, muito cuidado, que contexto é o todo-poderoso nas situações comunicativas. Bom, após falarmos de elipse, então, nós vamos agora, na sequência, falar em catáfora e anáfora. Ave Maria, professora, o que é isso? Pessoal, não se apavore por nomes complicados. Às vezes nós temos nomes complicados para coisas simples. Catáfora ou termo catafórico, a mesma coisa, tá? Catafórico. Anáfora ou termo anafórico. São expressões, então, que parecem difíceis, porque as palavras são um pouco feias mesmo, mas para coisa fácil. Vamos ver o que é, então, ó.
Termos anafóricos são aqueles que se referem a algo já mencionado no texto, ou seja, são elementos de retomada. Então, pessoal, um termo anafórico é um termo de retomada. Já os catafóricos se referem a algo que ainda será mencionado. Portanto, eles antecipam uma informação a ser detalhada. Então, o anafórico é um termo de retomada, enquanto o catafórico é um termo que antecipa, é um termo de antecipação de alguma coisa que ainda será mencionada no texto. Às vezes, o aluno me diz assim, professora, eu sei que tem anafórico e catafórico. Eu sei que um retoma e o outro antecipa, mas eu confundo qual que é qual. Então, vou te dar um macete bem bobo, mas ele vai deixar de ser bobo se ele tiver utilidade, e certamente terá. Lembrem-se, A de anafórico, A de antes. A de anafórico, A de antes. Então, o que é um termo anafórico? O que é essa anáfora, então? É algo que se refere a alguma expressão que antes no texto já havia sido mencionada. Então, A de anáfora, A de anafórico, A de antes. Então, o que é um anafórico? É um termo que se refere a algum termo que antes no texto já havia aparecido. Catafórico, você vai lembrar da sigla CD. CD, que apesar de hoje a gente quase não usar tanto CD, né, por causa das tecnologias que vieram posteriormente, mas o CD é uma sigla bem conhecida. Então, CD, catafórico vem depois, catafórico vem depois. Então, A de anafórico, A de antes. Então, anafórico é um termo que retoma um anterior. E CD, CD, catafórico vem depois. Catafórico é o termo que vem depois. Então, vamos ver isso melhor na prática. Olha lá o nosso exemplo, pessoal. Ele foi presidente do Brasil por 2 mandatos. Então, quando eu falo essa frase, ele foi presidente do Brasil por 2 mandatos, talvez você pense em Lula, né? Porque Lula realmente foi presidente do Brasil por 2 mandatos. Tá mais fresquinho na nossa memória. Só que o contexto é mostrar que eu não estou falando de Lula. Vamos ver como? Governou o Brasil logo após a implantação do Plano Real. Logo após, né? Imediatamente após a implantação do Plano Real. O Plano Real foi lá no finalzinho do governo Collor, através do seu substituto Itamar. FHC, então veja bem, essa palavrinha ele, eu não sabia ainda de quem o texto estava falando. Porque quando eu disse que ele foi presidente do Brasil por 2 mandatos, poderia ser Lula perfeitamente. Eu não sabia ainda. Lá na frente eu revelei que esse ele era FHC. Então FHC não é Lula, não é Fernando Henrique Cardoso. Pertence atualmente à Academia Brasileira de Letras. Então, pessoal, vejam que eu só revelei lá na frente quem era esse ele. Por isso eu vou dizer que nesse contexto, esse ele é um termo catafórico. Então, lembrem-se, C de catafórico vai combinar com a sigla CD. Então, catafórico vem depois revelado quem é. Então, quem que era esse ele? Era FHC, mas eu só revelei lá na frente que era FHC. Por isso, esse ele, nesse contexto, funcionou como um catafórico. É um estudo da catáfora, um termo que depois no contexto eu revelo quem é. Tranquilo? Permaneça na telinha, vamos ver agora o nosso último exemplo da aula. As eleições presidenciais no Brasil acontecem a cada 4 anos. Nelas, então veja bem agora, ó. Nelas, pessoal, nelas quem? Nas eleições presidenciais. O cidadão brasileiro tem a oportunidade de fazer alguma coisa lá, né? De exercer sua cidadania, enfim. Então, nelas quem? Nas eleições presidenciais, que eu já havia mencionado lá atrás. Por isso, agora é um exemplo de um anafórico. É uma anáfora. Então, A de anafórico, A de antes. Então, o que eu quero que você confronte aqui é este ele com este nelas. No contexto do ele, eu só revelei lá na frente quem era ele. Ele quem? FHC, Fernando Henrique Cardoso, eu só revelei lá adiante. Por isso, ele é um catafórico. Em contrapartida, nelas quem? Nas eleições presidenciais. Eu já havia mencionado, então agora é um anafórico, tá? Então, lembrar desse macete. A de anafórico, A de antes. Então, anafórico, ele se refere a um termo que eu já mencionei no texto. C, você vai combinar com CD, catafórico, ele vai ser revelado depois no texto. Então, anáfora e catáfora são 2 nomes aparentemente complicados para coisas tão simples. São elementos que evitam repetição. Põe essa dica aí também. Vão lá na telinha comigo, então, ó. Tanto a anáfora quanto a catáfora, os dois, anote aí, eles evitam, os dois, anafórico e catafórico, não são anafóricos, os dois, eles evitam repetições.
eles evitam, então, repetições, tá? Então, eu uso elementos para retomar, eu uso elementos para antecipar, justamente para não ter que ficar repetindo no texto, porque a repetição dos vocabulários, das palavras no texto, ela tira a leveza, a beleza do texto, ela empobrece o texto. Então, anáfora e catáfora ajudam, dentre outros aspectos, né, que também fazem isso, a evitar a repetição. Tranquilo? Belezinha? Então, bons estudos, firmeza total, vai valer a pena, sucesso garantido lá no final do mês de agosto, na nossa prova aí da Prefeitura de BH. Não perca as próximas aulas, porque nas próximas aulas vamos começar os aspectos gramaticais. Aguardo vocês, até lá, pessoal!